Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês uma curiosidade da mirtazapina, que é um antidepressivo muitas vezes utilizado no tratamento da insônia. Mas vocês sabiam que as doses mais altas da mirtazapina podem causar insônia? Então, assistam esse vídeo para vocês entenderem por que isso acontece e como que a medicação deve ser utilizada corretamente. Então, vamos lá. A mirtazapina é uma medicação que atua em principalmente 3 neurotransmissores. Ela causa sonolência porque ela bloqueia o receptor de histamina H1, que a gente pode ver representado aqui nessa figura. Então, qualquer medicação que bloqueie esse receptor pode causar sonolência. Um exemplo clássico que a gente vê no dia a dia são as medicações antialérgicas, os antihistamínicos. Quem que nunca usou polaramine, ou ixizine, ou até o Dramin, que é uma medicação usada para náusea, sabe que essas medicações causam sonolência. Outros exemplos que a gente pode citar também dentro da neurologia e da psiquiatria são as medicações como a quetiapina, a olanzapina, a amitriptilina, que também bloqueiam receptores de histamina H1. Todas essas medicações causam sonolência. A diferença entre elas é a afinidade que ela tem a esses receptores específicos, ou seja, o quanto que ela bloqueia esses receptores. Então, isso vai fazer uma grande diferença se a pessoa tem pouca sonolência ou se tem muita sonolência. Outro efeito importante da mirtazapina é o bloqueio de receptores alfa-adrenérgicos pré-sinápticos, tanto de neurônios de serotonina como de neurônios de noradrenalina. E o bloqueio desses receptores aumenta a liberação desses dois neurotransmissores. Uma característica importante da mirtazapina é que em doses baixas, ele aumenta principalmente a liberação de serotonina. E com o aumento gradual da dose, vai aumentando cada vez mais a liberação de noradrenalina. Isso contribui com os efeitos antidepressivos da medicação. Outra medicação que tem esse comportamento bem semelhante ao da mirtazapina é a venlafaxina. A gente até já fez um vídeo nesse canal comentando sobre essa medicação. Vou deixar para vocês o link aqui para vocês entenderem melhor. E essa diferença do ajuste da dose faz uma diferença tanto nos efeitos para depressão, como nos efeitos para sedação também. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente em relação às doses específicas. E por último, representado nessa figura aqui, é a ação que a mirtazapina tem no bloqueio dos receptores de serotonina, o 5-HT3, o 5-HT2A e o 5-HT2C. O bloqueio do 5-HT3 tem um efeito antináusea, e o bloqueio do 5-HT2A e o 2C tem um efeito ansiolítico e um pouco de efeito sedativo também, sendo que o bloqueio do 5-HT2C tem um efeito também de aumento de apetite, que muitas vezes é um efeito que a gente busca para alguns pacientes. E agora vem a parte mais legal e mais interessante da mirtazapina. Hoje ela está disponível nas apresentações de 15 mg, 30 mg e 45 mg. Nas doses mais baixas, como por exemplo de 15 mg, a medicação tem mais afinidade, ou seja, ela se liga mais nos receptores de histamina H1, tendo efeito mais sedativo e menos efeito antidepressivo, apesar de já ter também um efeito antidepressivo. E quando a gente vai aumentando a dose para 30 ou 45 mg, a afinidade muda para os receptores alfa-adrenérgicos e os receptores de serotonina. Isso aumenta o efeito antidepressivo e diminui o efeito sedativo. Então, por exemplo, eu já tive um paciente que estava com insônia usando a mirtazapina de 15 mg, ainda não estava tendo um efeito adequado. Ele resolveu aumentar por conta própria para 30 mg e piorou, ele começou a ter mais insônia do que usando 15. Por quê? Porque a medicação começou a ter um efeito mais antidepressivo, aumentando serotonina e noradrenalina e tendo menos efeito na histamina. Então, na verdade, se você quer ter um efeito mais sedativo, o ideal é diminuir a dose de 15 até para 7,5 mg, que é a metade do comprimido. A gente consegue um melhor efeito sedativo nessas doses mais baixas. Outro ponto que eu queria deixar para vocês é para ter muito cuidado com pacientes idosos, que são mais sensíveis às medicações psicotrópicas. Então, a dose de 7,5 mg, que é meio comprimido do de 15, pode ser muito sedativo em paciente idoso. Muitas vezes o idoso pode dormir por horas por causa do uso do meio comprimido da medicação. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje é que, para tratar a insônia, a mirtazapina em doses baixas tem o maior efeito sedativo e nas doses mais altas tem menor efeito sedativo e um maior efeito antidepressivo. Então, essa era a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou da explicação, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. E quem tiver alguma dúvida ou algum comentário, por favor, podem deixar aqui embaixo. Obrigado e até mais.